Senhores telespectadores do canal 17 da UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o renomado médico e historiador Júlio César de Carvalho Ricard, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e com diversos serviços prestados à nossa história. Boa tarde, Dr. Júlio Ricard, muito grato pela sua presença. Boa tarde, Mônaco. É um prazer muito grande aceitar o seu convite de participar dessa entrevista aqui na UniTV e cumprimentar os telespectadores e tentar ver se a gente consegue levar um pouco de informação aos espectadores. Pois não. Gostaríamos de saber onde nasceu e estudou. Inicialmente eu nasci no Rio, mas em 55 eu vim para Niterói, então já são quase 50, são mais de 50 anos em Niterói. Estudei no liceu, fiz faculdade de medicina na UF e a especialização na UF também, em dermatologia. Posteriormente, a oportunidade que surgiu para mim foi de um colega no Rio, para estagiar no Rio, e acabei estagiando com ele. Surgiu a oportunidade de entrar no governo federal, no Hospital dos Servidores, então até hoje ainda estou no Hospital dos Servidores como médico dermatologista. Então, por esse motivo é que não trabalha Exatamente. Aqui em Niterói. Mas pretendo retornar um dia. Se Deus quiser. Qual a sua especialidade? Eu faço dermatologia, principalmente a parte de cirurgia de unha, que é o que eu mais gosto de fazer, mas a dermatologia, de uma forma geral, é meu mote. No Hospital dos Servidores, eu trabalhei fui responsável pelo setor de cirurgia dermatológica e basicamente a gente desenvolve muito cirurgia de unha lá. Pois não. E por que se interessou pela história do município de Niterói? Bom, foi uma coisa interessante. Eu estava fazendo crisma na igreja de São Lourenço, curso de crisma, e um belo dia surgiu uma palestra do Monsenhor Elídio com um organograma e surgiu uma pastoral do turismo. E eu achei interessante pastoral do turismo, por que será isso? E me foi dito que era uma coisa que ainda estava em desenvolvimento e que fui convidado pelo Monsenhor Elídio para assumir a coordenação da pastoral. Uma coisa que sempre me despertou curiosidade é porque a igreja de São Lourenço, era ali na embocadura da Alameda, na descida da ponte, o povo chama aquela igreja, não de igreja de São Lourenço, mas se perguntar por aí, chamam de igreja de Santana. Então, o objetivo principal foi tentar estudar a igreja e por que chamava a igreja de Santana. Então, chegamos a algumas conclusões de que aquele é o Ponto Serré de Santana, o bairro é Santana, a várzea é de Santana, a igreja de Santana que existia próximo ali desapareceu, a imagem foi levada para a igreja de São Lourenço. Então, tem muita curiosidade a respeito porque o povo chama aquela igreja de igreja de Santana, mas é a igreja matriz de São Lourenço da Várzea, o nome correto. Você falou no Monsenhor Elídio Robaina, realmente é uma personalidade que muito respeito e eu admiro. Acho uma figura exemplar e tem muito colaborado com o movimento cultural de nossa cidade. Admiro muito o Monsenhor Elídio. Com certeza. Gostaríamos de saber quem o trouxe para o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Também queremos saber qual o patrono, seu patrono no Instituto Histórico, e a quem você sucedeu. Bom, na realidade, o primeiro convite foi do Salvador Mata e Silva, professor Salvador Mata e Silva, que me convidou para ser sócio honorário do Instituto Histórico. Mas, já alguns meses antes, o Nilson Liguori sempre me falava: você está fazendo um trabalho sobre as igrejas, por que você não vai lá na reunião
mensal que existe do Instituto Histórico, que existem palestras e tal, até que um dia eu resolvi ir e acabei gostando e aceitei o convite do Salvador Mata e Silva para ser sócio do Instituto Histórico. O seu patrono? Meu patrono é Jean Delery. Ah, sim. E a quem você sucedeu? É Jorge Pitombo. Jorge. Cadeira 21 do Instituto Histórico. Do Instituto Histórico. Por sinal, o Salvador Mata e Silva presidiu essa instituição, o Instituto Histórico Geográfico de Niterói, por muitos anos e com um belíssimo trabalho. E como é que surgiu o interesse na história das igrejas? Bom, surgiu a partir da igreja de São Lourenço. Depois da igreja de São Lourenço, eu comecei a fotografar a igreja de Niterói. Então, depois de fotografar mais de 70 igrejas, eu recebi um convite do Centro de Memória Fluminense, que faz parte do núcleo de documentação da UF, para ajudar no projeto de fazer uma exposição sobre as igrejas. Então, nós conseguimos, fotografando 81 igrejas, fizemos uma exposição muito bonita. Essa exposição ela foi acompanhada da edição de um caderno, que é o Caderno das Igrejas. Esse caderno está à venda ainda no Centro de Memória Fluminense, na Biblioteca Central do Gragoatá. Essa exposição me levou a conhecer mais profundamente o Salvador, e eles tinham um projeto de desenvolver um livro sobre igrejas em Niterói. Então, eu cedi as minhas fotos. Essas fotos foram utilizadas na primeira edição, que foi uma edição em preto e branco, e posteriormente, na segunda edição, além de colaborar com as fotografias, eu fui instado a colaborar com a pesquisa sobre as igrejas de Niterói. Nessa segunda edição, o livro do Salvador e do Marcos Vinícius Macedo Varela, Igrejas e Capelas Católicas de Niterói, são 100 igrejas que foram trabalhadas e colocadas nesse livro. E realmente essa obra do Salvador Mata e Silva e do Marcos Vinícius Macedo Varela, Igrejas e Capelas Católicas de Niterói, teve uma grande repercussão no meio literário. Sabemos, doutor Júlio, de artigos publicados em alguns jornais. Poderia nos lembrar de alguns? Basicamente, 3 jornais foram os que eu colaborei mais. A Voz de São Lourenço, que era o jornal da Igreja de São Lourenço, que escrevia artigos sobre Araribóia, escrevia artigos sobre turismo religioso, escrevi sobre a pastoral do turismo, porque existia pastoral, como é que se desenvolveu, que a gente pretendia fazer lá no centro, na Igreja de São Lourenço, no anexo lá, fazer um centro de informações turísticas. Infelizmente, diversas coisas aconteceram e acabou não saindo, mas o trabalho se desenvolveu. Também no novo jornal da Igreja de São Domingos, escrevi um artigo sobre a Ilha da Boa Viagem e sobre a Igreja de São Domingos, nesse artigo. E no número 4, número 2 do Literato, que é um jornal do Cenáculo, foi publicada, um trabalho que eu considero talvez o mais importante, que eu trago alguma coisa nova a respeito da Itapuca. Então, seria considerações sobre a história e a geografia e a iconografia da Itapuca. Pois não. Você realizou uma série de palestras no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Poderia nos lembrar algumas delas? Bom, a primeira foi a Igreja Católica em Niterói. A polêmica história e geografia da Itapuca em Niterói, as igrejas católicas em Niterói, o turismo religioso em Niterói, o turismo em Niterói, fatos e fotos que mudaram Niterói no século XIX, isso no curso de História anual. Eu fui convidado para isso e eu acho que esse foi um trabalho muito interessante, que gerou um CD, mas esse CD não foi comercializado, mas está à disposição de quem tiver interesse nisso. E posteriormente, no último ano, o patrimônio religioso de Niterói. Pois não.
Você que é dedicado à história de Niterói e também há pouco falou sobre Itapuca, o que poderia nos falar a respeito da lenda de Itapuca? Bom, a lenda de Itapuca, ela surgiu no início do século XX, eu não lembro o autor, mas diz que um casal de índios, de tribos inimigas, Calbi e Jurema, se encontravam, a Jurema prometida ao índio mais forte mais forte e viril da tribo dela, se encontravam à luz do luar, próximo à pedra da Itapuca, e Jurema cantava para ele. Até que descobriram o namoro dos dois e eles tiveram que se afastar. Posteriormente, quando a véspera do casamento de Jurema com o índio prometido, ela voltou para onde encontrava o índio, ele saindo das águas, ela cantou para ele e eles foram presos para serem mortos. Mas a lua, Jaci, ficou com pena do casal e acabou protegendo eles, levando-os para dentro da pedra da Itapuca. Então, como é uma pedra, Itapuca quer dizer pedra furada, de repente no furo da pedra existiria Calbi e Jurema até hoje, segundo a lenda. Eu lembro que a pedra de Itapuca serviu de ex-libris do Barão do Rio Branco. Exatamente. E também a pedra de Itapuca foi motivo, né, de um selo comemorativo publicado pelos Correios e Telégrafos. Então, a pedra de Itapuca tem uma importância muito grande na história do Brasil. Exatamente. Eu considero a pedra da Itapuca atual como o principal ícone de Niterói. Eu falo, me permite desenvolver, eu falo atual porque no trabalho que eu fiz, que eu estudei sobre a Itapuca, se diz que a Itapuca sempre foi, como é hoje, apenas ligada a um continente através de um arco. Na realidade, o que eu entendi é que esse arco não era ali, a Itapuca original não era aquela. A Itapuca era bem na curva da Praia das Flechas com Icaraí. E tinha uma passagem ali em torno de 3 metros por 6 de altura, e essa passagem se fazia através como se fosse uma caverna, e na maré baixa, a pé enxuto, passava-se por ali. Era a comunicação que existia. Posteriormente foi destruída e, como diz o Everardo Becoisa, a nova Itapuca foi crismada sem ter sido batizada. Então, a prova que eu encontrei foi essa gravura do Thomas Ender, de 1819, em que mostra a pedra de Itapuca totalmente desligada do morro. Se ela foi destruída em 1849, como é que em 1819 ele encontrou Itapuca como é hoje? Então, essa para mim é a prova de que, na realidade, a Itapuca era outra. Perfeito. Informação muito importante, não? Júlio, sabemos que produzistes CD-ROMs a partir do ano de 2006. Gostaríamos de saber os temas e também quantas fotos aproximadamente em cada CD. Depois de fazer essa exposição das igrejas, de ajudar no livro, eu comecei a fotografar Niterói. Achei que, como eu tinha nascido aqui, estudado aqui, deveria ser uma forma de devolver a Niterói, de alguma maneira, um pouco do que eu recebi. Então, foram feitos 7 CDs e um DVD. Foi feito um passeio em Niterói, de São Lourenço à Fortaleza de Santa Cruz, praias de Niterói. Essa praia de Niterói também tem versão em inglês. É um caminho de modernidade em Niterói, que fala sobre o caminho Niemeyer, que tem versão em inglês também. As igrejas de Niterói, que são 50 igrejas que eu coloquei as mais importantes. Depois, Fortes e Mirantes de Niterói.
praças, parques e museus de Niterói. Logo depois desse número 6, nós fizemos, a paróquia de São Lourenço fazia 250 anos, então nós fizemos um DVD de comemorativo, com autorização do Monsenhor Elídio, ele solicitou e nós produzimos paróquia de São Lourenço, 250 anos, uma história de fé e evangelização. E por último, um passeio em Niterói, um passeio, uma barca na Bahia. Então esse CD, ele pega não só Niterói, mas um pouco do Rio também. Perfeito. E quantas fotos aproximadamente em cada CD? Ela varia de 150 a 250 fotos. Realmente então, é um bom número. E além disso, ela tem uma parte de história também, que a gente fala sobre a bandeira de Niterói, o brasão de Niterói, a história da igreja, os franceses na Guanabara. Então tem várias coisas, inclusive sobre o Niemeyer, os trabalhos que ele desenvolveu. Pois não. Você, Júlio, todos nós sabemos que tem uma brilhante trajetória. O seu passado realmente encanta. Então, gostaríamos de saber sobre as homenagens que você recebeu. Bom, a primeira homenagem foi uma medalha que eu recebi, foi instituída no final de 2009, a medalha Grandjean de Montigny, que foi um arquiteto que foi homenageado na semana, no ano da França, no Brasil, e essa medalha eu fui agraciado com ela. Posteriormente, recebi também da Associação Fluminense de Belas Artes a medalha de Mérito Cultural. Essa medalha foi recebida na Câmara Municipal de Niterói. E teve um ano também, que eu era diretor de uma empresa cooperativista, que eu fui agraciado como cooperativista do ano pela OSERJ. Então foram homenagens realmente justas, merecidas, pelo trabalho que você sempre desempenhou em prol da cultura. Fale-nos a respeito de personagens que foram importantes em sua vida, em sua carreira. Bom, sem falar, falando rapidamente da minha família, meu pai foi importante, minha mãe foi importante, minha mulher, pela compreensão e incentivo. Talvez essa tendência à fotografia seja uma forma de suprir a deficiência, porque meu avô era pintor, foi um dos grandes aquarelistas que trabalharam em Niterói, Albano Carvalho, e meu tio até hoje produz em Niterói, Adolfo Carvalho. Então, na família seriam essas pessoas mais importantes. Na medicina, comecei estagiando na ginecologia com a Luísa Dequinop, que me ajudou muito no início, mas posteriormente eu fui seduzido pela dermatologia. Então, Narciso Haddad Neto, hoje falecido, me levou para o consultório dele e me deu um grande apoio para desenvolver nisso. Aqui em Niterói, na faculdade, Rubens Davi Azulay, o Luiz Pérez Quevedo, Renê Garrido Neves, José Trindade Filho e Neide Calígio Gaspar me ajudaram na formação médica em dermatologia em Niterói. Na religião, Monsenhor Elídio Robaina foi a pessoa que até hoje eu acompanho, porque é um semeador de igrejas em Niterói, 9 igrejas praticamente, ele, se não fez totalmente, ele colaborou muito. E não posso deixar escapar que, quando eu estava começando a desenvolver o trabalho sobre as igrejas de Niterói, uma pessoa que me ajudou demais foi Jordão Amora, que o Jordão cedeu, abriu o arquivo dele, dos trabalhos que eles desenvolveram por volta de 2000, 2001, na Tribuna e no Jornal de Caraí. Então eu tive acesso lá, foi lá que eu conheci outra personalidade que eu admiro muito, que é o Pimentel, que realmente é uma história viva de Niterói. Além, na história ainda, os primeiros livros que eu li, além do Salvador, do Nilson Liguori, que me levaram para o Instituto Histórico, é o Carlos Verso, que tem
4 ou 5 livros escritos de Niterói e Privo da Amizade. O meu amigo Carlos Mônaco, que é um exemplo para a gente seguir. E no Instituto, no Centro de Memória, não posso deixar de citar a bibliotecária Maria José de Silva Fernandes, e o historiador César Ornelas também foi muito importante como exemplo no início do estudo. Nas personalidades de Niterói, também eu devo citar, eu não sei se eu posso citar todo mundo, a professora Ismênia, admiro muito, inclusive é minha madrinha de casamento, Valdenir de Bragança, que não fez mais como prefeito, infelizmente, porque não tinha verbas, o Marcos Vinícius, né, os historiadores José Hinaldo Alonso, o Emanuel Macedo Soares, a professora Sulamita, a Sônia Saturnino Braga, primeira vereadora de Niterói, o Emílio Aigenrer, que é do Centro de Memória Fluminense e que desenvolveu o trabalho sobre lixo reciclado, resíduos de memória em São Francisco, a Graça Porto, o Lauro Gomes, que tem um trabalho belíssimo na ABB. Quem tiver oportunidade de visitar a ABB, existe praticamente um museu dentro da ABB, que é uma coisa que vale a pena. A Márcia Peçanha, que foi presidente do Cenáculo, o Dom Alano, eu não posso deixar, que é uma personalidade religiosa que eu admiro muito, o Leonel Rosa Neto, o Rubens Carrilho, que é responsável pelo arquivo da Câmara, fez um trabalho belíssimo no arquivo, o Périx Sodé, com as suas pinturas e as suas palestras, que ele não gosta muito de falar que sabe, mas sabe muito, o Francisco Albuquerque, que no meu ingresso ele era o presidente do Instituto Histórico, Cristina Pontes, que desenvolveu um trabalho importante sobre os bondes em Niterói, a Célia Wurth Teixeira, que me ajudou muito na parte de versão para o inglês nesses trabalhos de CDs, a Tânia Rodrigues, que é hoje secretária da Acessibilidade, e o Heraldo Peçanha, que praticamente ele levou o curso de História de Niterói anual e se faz hoje no Liceu gratuitamente, que são personalidades de Niterói que eu admiro muito. Você citou uma série de figuras aí importantes que eu tenho assim uma admiração profunda por eles, convivo com muitos deles, como é o caso do Nossa Memória Viva de Niterói, o Luiz Antônio Pimentel. Falou também no Jordão Amora, no Valdenir de Bragança, a professora Ismênia, que tem um livro publicado sobre cidade múltipla pela Niterói Livros, Salvador Mata e Silva, enfim, Maria José Silva Fernandes, que dirige com brilhantismo o Centro de Memória Fluminense na UF. Inclusive, eu cedi um acervo de quase 10 mil peças e posso constatar que está muito bem cuidado pela Maria José. E aqui aproveito para parabenizá-la pelo trabalho que ela desenvolve à frente do Centro de Memória. Perfeito. Júlio, quais são as suas ambições? Bom, eu tenho uma ambição em Niterói que é ser, posso dizer, ser cidadão honorário um dia. Então, essa é a minha ambição em Niterói. E ver Niterói como cidade que tenha um turismo receptivo, que permita mostrar tanta coisa que nós temos aos turistas que venham aqui. E transformar Niterói também de uma cidade, não apenas uma cidade de apoio, mas uma cidade turística como é. Me deu muita tristeza e foi uma coisa que talvez me tenha incentivado a fazer esses trabalhos. Uma matéria que saiu publicada num jornal de grande circulação, com uma entrevista com uma das grandes empresas de turismo, perguntando se Niterói, o que Niterói tinha de bonito. E a manchete era: Niterói não tem nada de bonito. Então isso realmente foi uma das motivações principais para desenvolver esse trabalho.
E na medicina, quais os seus projetos? Bom, na medicina a primeira coisa é me aposentar no hospital. E depois de me aposentar eu quero colocar de novo um pé em Niterói, talvez fazendo a parte de clínica dermatológica, mas buscar um local onde eu possa fazer cirurgias de unha, que é um ramo da dermatologia, da cirurgia dermatológica, que não é muito, os colegas não têm muito interesse, né? Então, de repente, é uma oportunidade que eu possa vir a desenvolver em Niterói. E o que pretende para o futuro? Bom, o meu sonho para o futuro é encontrar apoio e patrocínio para esse projeto de figurinhas de Niterói, que talvez até possam caminhar para um livro. Então, são cerca de 200 e poucas estampas. Eu acho que muita gente lembra das estampas Eucalol e que até hoje é raridade. Quem bancar isso, eu tenho certeza que no futuro vai ser sempre lembrado. Houve na época, o Carlos Vest tem um trabalho sobre isso, sobre as figurinhas dos cigarros Veado, que tinham estampas de Niterói. Recentemente teve um chocolate surpresa, desculpa falar no nome, mas não existe mais, eu acho. Ele lançou também umas estampas sobre animais. Então, eu acho que lançar ou figurinhas ou estampas de Niterói, cards de Niterói, eu acho que seria uma coisa muito interessante. Esse é meu projeto para o futuro. E o que espera para Niterói? Eu espero que Niterói se transforme na cidade dos sonhos de todos nós, que melhore seu trânsito, que melhore seu turismo, que melhore a sua receptividade e que já é uma das universidades, a Universidade Federal Fluminense, mais prestigiadas do Brasil e está entre as melhores do mundo. Professor Júlio, agradeço imensamente a sua presença no nosso programa de entrevistas. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Mônaco. Muito obrigado à UniTV pelo convite e espero, me coloco à disposição, qualquer assunto que puder ajudar na área de história ou mesmo da medicina, dermatologia, coloco à disposição. Muito obrigado. Despeço-me agradecendo aos telespectadores, lembrando que o programa é reprisado às quintas-feiras às 21 horas, às sextas-feiras às 9 da manhã e aos sábados às 16 horas. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da nossa querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. O descarte de lâmpadas fluorescentes tornou-se um problema ambiental. A Universidade Federal Fluminense, em parceria com a Ampla, realiza uma ação para que as mais de 7.000 lâmpadas queimadas anualmente na universidade tenham um destino ecologicamente correto. As lâmpadas fluorescentes, em 1918, elas foram criadas por causa da energia, para economizar mais energia. Só que elas têm um composto que é o vapor de mercúrio, em que, caso seja descartado de forma incorreta, se quebre, vai para o ar e, inalado por seres humanos, pode causar danos à saúde, como problemas respiratórios, inclusive câncer. A Universidade Federal Fluminense está adotando a normativa brasileira 10.004, onde nós procuramos destruir as lâmpadas no próprio ambiente, evitando desta forma acidentes no transporte das mesmas. No processo que nós utilizamos anteriormente, as lâmpadas eram embaladas ou aproveitávamos as próprias caixas das lâmpadas novas para esse transporte. Então o risco de acidente nesse transporte é muito grande.
O procedimento de descarte é realizado no campus do Gragoatá. 2 funcionários de uma empresa contratada pela Ampla recolhem as lâmpadas e as colocam em um triturador. O triturador joga o material destruído dentro de um tambor no qual vidro e mercúrio são separados. Dali, essas substâncias são destinadas para a reciclagem, com a produção de novas lâmpadas. Então a universidade está saindo na frente, usando uma tecnologia moderna, onde nós destruímos as lâmpadas no próprio local, aproveitando 95% do resíduo dessa destruição como matéria-prima para novas lâmpadas. Telespectador da UniTV, estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje trazendo uma entrevistada assim, maravilhosa, que é a Márcia Veloso. Márcia, é um prazer muito grande tê-la conosco. Eu acho que hoje vamos abordar um assunto que eu acho que para todos nós, de uma maneira geral, leigos na sua área, que é a física, né? Acho que o ser humano, de alguma forma, para quem não está na área, né, é vamos dizer assim, um descortinar muito bonito, né, de muito brilho, de muita grandeza quando se fala em física. Então, para a gente é um prazer muito grande tê-la conosco. Obrigada, Beth, pelo convite. Realmente, a física é apaixonante. É encantadora, né? É um amante que a gente tem e um amante ciumento que exige todo o tempo da gente. Dedicação total. Você estuda diariamente. Então tem que haver essa paixão, né, Márcia? A gente tem falado aqui algumas vezes no nosso programa sobre isso, a importância da gente escolher uma área profissional pela qual a gente tenha essa paixão, né, esse amor, esse desejo de conhecer cada vez mais. Essa parte, Beth, é fundamental. Eu, inclusive, falo muito com os alunos. Põe seu microfone um pouquinho mais perto da boca. Eu falo muito com os alunos da gente sobre isso. Gente, não pensa que tudo que você vai fazer é algo para ganhar dinheiro. Faça algo com prazer, algo que você goste. Você tendo todo esse prazer, toda essa paixão, você tem brigas, você tem desencantos, você tem tristezas ao longo do caminho. Agora, já pensou você Mas você não tem tédio, né? Não, mas já pensou você levar uma vida fazendo algo que você não gosta para poder ganhar dinheiro? É terrível, né? Você já vai acordar sofrendo. Exatamente, é uma escravidão. É muito triste. Não. Mas com certeza, então, eu rascunhei aqui algumas perguntinhas, não é? Eu não sou da área, conheço muito pouco, ou seja, nada, né? Sou analfabeta em física. Mas vamos ver aqui se as minhas questões são pertinentes, até se você acha que vale a pena comentá-las, né? Então, a princípio, eu te pergunto, a física é a arte das aproximações? Isso, para um leigo, fazer esse tipo de pergunta está querendo derrubar a gente. Oh, meu Deus do céu. Esse daí está querendo derrubar. Não quero te derrubar, não. Se não é boa a questão, a gente passa para a próxima. Não. É uma pergunta muito interessante. Tá? Porque a física ela não tem nada de exata. Então, eu poderia dizer que ela é algo de aproximação. Mas, ao mesmo tempo que eu faço aproximações, porque eu não tenho medidas exatas, tá? Eu quero criar modelos o mais próximo possível da minha realidade. Então, apesar da gente não ter nada exato, preciso,
Apesar do conceito de precisão e exatidão seria diferente. Mas eu não tenho nada exato, nada preciso, nada 100%. Eu sempre tenho um erro de medida, um desvio. Tá, eu não tenho uma mensuração constante. Não, você não tem um valor, isto pesa 5 quilos. Não, isso pesa mais ou menos 5 quilos. Pode ser 5,000000001 quilograma. Tá? Mas ele tem sempre alguma coisa diferente do 5. Pode, existe possibilidade diferente de 0 dele estar no 5. Mas, em princípio, ele está próximo dos 5. O que a gente quer é fazer o máximo possível próximo dos 5. Mas é sonho. Será que a gente pode encaixar aí nessa coisa da aproximação, por exemplo, o conceito de gravidade? Esse conceito de gravidade você vai me falar, porque a gente teve conversando antes e eu te contei de uma das grandes revoluções da ciência, que foi de Newton. Newton, né? Mas as pessoas acham que o grande conceito dele foi chegar e dizer F é igual a ma, tá? Foi falar da aceleração da gravidade. Não, a grande sacação de Newton, a revolução que Newton fez, é que até a época dele, força tinha que ter contato. Se eu não tivesse contato, se eu fizesse só assim de longe, eu não atingia nada. Tá? Nada acontecia à distância. Você deu um exemplo muito bom, que você falou a respeito da bola, né? O exemplo da bola. Não, antes era como a bola. Tá? Para chutar a bola, eu tenho que encostar na bola. Tudo você tinha que ter contato. Aí o Newton, a história da maçã é história, sim, tá? É mito. Sim. O que Newton faz é ele olha para a Lua e diz: a Lua cai sobre a Terra. Se ela não cair, se ela seguir em linha reta, o caminho dela é seguir embora. É embora, partir em linha reta. Ele está porque ele cai. Tá? Então, aí ele começa a dizer, então ela cai por quê? Porque a Terra está puxando a Lua. Tá? Então, ele começa, mas espera aí, a Lua e a Terra não se encostam. Então, eu tenho força à distância. Eu tenho força sem contato. Então, ele explica, ele chega e diz, olha, ele chama isto de gravidade, força da gravidade. Ele não explica como isso acontece. Pois é, e não seria... Quem vai explicar é Einstein. E não seria, depois, aqui na minha ignorância, a força da gravidade algo que aproxima uma coisa da outra? Ou coisas... A Terra, ao centro da Terra, não é isso? Não quando seria uma eu estou força... falando gravidade, é aproximação. Tá? A matéria atrai a matéria na razão direta, suas massas inversas, quadradas. Todo mundo já aprendeu essa quentilena na escola alguma vez, né? Mas a atração gravitacional, ela é atração, ela é atrativa. Mas eu tenho forças que atuam a distâncias que são repulsivas. Então, eu posso ter uma força eletromagnética, uma força elétrica. O ímã, por exemplo. O ímã, exemplo de uma... Eu tenho dois polos. Então, um polo positivo e um polo negativo. O polo norte e o polo sul. Tá? Se eu inverter a polaridade, ele é repulsivo. Tá? Ele pode ser repulsivo ou atrativo. Depende do que eu estou aproximando. Se eu aproximo norte de norte, vai ser repulsivo. Norte de sul vai ser atrativo. Certo. Então, vamos ver aqui. Uma outra questão, né? Se a vida parece caótica, não se desespere, dizem alguns autores, né? Busque na raiz das coisas e você encontrará ordem e sabedoria. Como é que é isso na visão da física e na sua ótica? Essa parte, você tem respostas que podem ser científicas, que podem ser pessoais, que podem ser religiosas. Por exemplo, na psicologia a gente tem sim, que não há comportamento sem causa, ou seja, não há comportamento sem motivação. Você tem em muitas religiões isso, lei da causa e efeito. Você tem olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Isso lá no Antigo Testamento. Tá, né? você tem em diversas elas. No budismo você tem uma lei de karma, você tem
você tem no Espiritismo a lei da causa e efeito, você tem um monte delas, na próprio Velho Testamento você tem a lei de Talião. Então, e isso entra aí dentro da sua pergunta, tá? Mas dentro da ciência é essa causa e efeito. Essas perguntas aparecem muito quando as pessoas estão interessadas, já entrando na física moderna. Que você tem a física... E a física moderna se caracteriza a partir de quê? Quando eu já entro na mecânica quântica. Antes da mecânica quântica, a gente tem a mecânica clássica, que a gente chama mecânica newtoniana. Ela tem causa e efeito. Ela é determinista. Se eu disser que uma bola está aqui e ela vai andar tantos centímetros, em tanto tempo, vai ter esta velocidade, eu acho aquela bolinha. Quando eu chego na mecânica quântica, tá, eu já vou trabalhar com probabilidades. Ela pode estar ali, ela pode estar mais na frente, ela pode não ter saído do lugar. E aí a coisa já não é determinista. Então foi até, se eu pego aqui e boto uma gaiola, tá? Uma gaiola aqui. E digo, vamos caçar elefantes ou vamos caçar leões. Leão fica mais fácil de entrar aqui na sala do que um elefante. Mas eu posso chegar e dizer, vamos caçar elefantes. Eu boto gaiola de caçar elefante aqui do lado. E eu chego para você e digo, olha, alguma hora, algum dia, eu não sei quando, um elefante vai entrar aí. O que me proíbe que um elefante me suba pela escada e entre aqui e vá deitar placidamente na gaiola? Nada. Então, existe uma probabilidade diferente de zero do meu elefante entrar na gaiola e eu caçar elefante aqui. Elefante não. Leão, né? Porque elefante não, aqui não entra tá. mesmo. O elefante tem uma isso parte que eu estava pensando. Leão. O elefante Tá? não entra aqui, elefante não. Mas leão, não tiraram o leão do Jardim Zoológico de Niterói? Vai lá que um deles escape, queira voltar e entra por aqui e deita ali na gaiolinha e fica, e eu cacei leão. Existe uma probabilidade diferente de zero. A partir do instante que a probabilidade existe diferente de zero, o leão já está caçado. Então, essa probabilidade e esses espaços nos quais você fala, nessas situações, isso é que se chama de salto quântico? Você vem na mecânica quântica, ela chega e começa mais ou menos tudo, vamos pegar uma data redondinha para ficar bonito, 1900, tá? E a partir dali você começa em 1926 e vem até hoje, tá? Até hoje a mecânica quântica não está definida, você tem interpretações. Modelos, né? Como você diz. Tá? Então você tem o modelo de Einstein, você tem a de Copenhague. Copenhague foi dado esse nome em homenagem a Niels Bohr, que nasceu lá. Só isso, porque o Bohr e o Einstein brigavam o tempo todo. E são interpretações diferentes. Uma é mais determinística, a outra é totalmente probabilística. Tá? Quem é determinista e quem é... O Einstein não aceitou o probabilismo. Tá? Ele dizia que Deus não jogava dados. Tá? E você tem interpretações. Hoje a mais aceita é a de Copenhague mesmo. Mas não é algo consenso comum, não. Tá? Então você começa, quando começam a trabalhar o modelo atômico. E nesse modelo atômico, no início, o meu átomo era como se fosse, imagina uma geleca. Imagino. Tá? Uma geleca. Fluida. Eu peguei aquela geleca. Agora, não naquela geleca, eu vou enfiar coisas ali dentro. Tá? Porcas e parafusos, vamos dizer. E eu chamo um de elétron, o outro de próton. Um é carga positiva, o outro é carga negativa. E a minha geleca é neutra. Se o número, e eu vou fazer ele, montar ele de tal modo que aquilo fique neutro. Então, aquilo ali, para mim, é o meu átomo. Tá? E esse era a concepção de átomo que se tinha. Aí vem Rutherford, que era um físico, ele com a equipe dele, começa a bombardear folhas de ouro com partículas alfa.
Partículas alfa, negócio todo mundo entende. Negócio assim banal. É banalíssimo. Partícula alfa é o núcleo do átomo de hélio. Tá? Sei. Tem dois prótons e um nêutron. E ele é positivo. Ele é bem pesadinho. E começa a bombardear aquelas folhas. E ele observa que algumas partículas batiam e voltavam. Ou seja, ele encontrava alguma coisa no meio do caminho. Outras eram desviadas. Então, se ela é positiva e ela foi desviada, é porque encontrou coisas positivas. Não. Sim. Sim? Porque ele encontrou coisa positiva igual. Eles se repelem. Aí Tá repeliu. lembrado lá do ímã? Tá, Os tudo bem. iguais se repelem, os diferentes se atraem. Então, ele diz assim, tem coisa positiva aí. E tem coisa grande. Que algumas vezes bate. Só que tem horas que ela passava direto. A maioria das vezes passava direto. Se está passando direto é porque não tem nada. Aí entra o vazio. Tem vazio. E aí eles começam a chegar e dizem, não, meu átomo não é a minha geleca com coisas enfiadas. Ele passa a ser uma bola positiva, tá, com nêutron e próton. Próton dando a carga positiva do núcleo e elétron girando em torno dele. Tá? Só que esses elétrons, eles não girariam. Eu vou fazer, olha, o físico que estiver me ouvindo vai me matar. Tá? Porque eu vou vou fixar aquela coisa bem antiga do modelo da Terra, do sistema solar. Sim. Tá? Então, eu tenho o Sol e os planetas em suas órbitas. O átomo, esse elétron, ele não tem uma órbita redondinha, plana, como os nossos planetas. É como se fosse uma nuvem, ele gira por tudo, seria uma coisa esférica. Como os nossos planetas, repara que a órbita de Mercúrio é de Mercúrio, de Vênus é de Vênus, de Marte é de Marte. Nenhum deles pula para o meio do caminho. Os meus elétrons passaram a ter órbitas estáveis. Fora disso, ele não é estável, ele pula para uma órbita estável. Esse é o salto quântico? Esse é a parte quântica. Ou seja, ele... Segura aqui um instantinho para mim, por favor. O que ele diz é o exemplo que eu dou muito. Até essa época, o mundo era assim, tudo juntinho, agarradinho. Tá, uma coisa é consequência da outra. Seria Tudo isso? coladinho, não, tudo contínuo. Continuidade. Tudo então. contínuo. Tá. E, de repente, ele ficou assim, descontínuo, sem a cordinha do meio. Vazios? Assim, seriam vazios. Tá? Então, eu tenho coisas com seus lugares marcados e no meio não pode ter nada. Esse nada, não é ar, não é vácuo, é vazio, não é nada. Então não tem uma interligação aí? Não, eu tenho partículas com distâncias. Então, se você pegar, vamos ver eu pego o Maracanã, e eu digo que o meu átomo é o Maracanã. O átomo de hidrogênio, tá, que é um elétron só girando, é o Maracanã. Eu vou ter, no centro do Maracanã, uma ervilha. Aquela ervilha seria o meu núcleo. Tá? O meu próton. Em volta desse... Na borda do Maracanã, girando alucinadamente, mas por todas as direções, girando como se fosse uma bola, tá? Como se fosse aquela moto de circo. Sei. Tá? Em torno daquele centro do Maracanã, do tamanho do Maracanã, eu tenho um grão de poeira, que é o meu elétron. E entre aquela ervilha e o meu grão de poeira eu não tenho nada. Isso é o meu átomo. Bom, esticando... Ou seja, nós todos somos somas de nada. É difícil para a cabeça da gente entender isso. De repente isso, eu né? chegar para você e dizer assim, você é nada. Você é uma soma de nada. Você é uma soma de nada. Tá? Uns são mais poetas, você é poeira de estrela. Não. Você é soma de nada. A poeira é o que menos tem. Márcia, me diga uma coisa. A física quântica, ela tem contribuído para
de uma maneira geral, a melhoria da saúde do ser humano em relação a descobertas, a coisa da tecnologia digital, por exemplo, a física quântica Tem. dá Você uma contribuição? dá. Você tem, isso é minha tristeza. Os nossos alunos estão parando em 1800, 1900. Pois Eles pararam no século XIX. Eles não chegam ao século XX. Nós já estamos com 10% do século XXI andando. Pois é. A física é como se eles consideram que até 1900 que a física estava toda pronta. E ela dá uma revolução e ela está em franca ebulição. Nós temos um monte de coisas. Hoje nós temos ligações quânticas na parte de computação. Nós temos computação quântica gerenciando bagagens, gerenciando trens, linhas de trens, engata vagão, tira vagão. Tá? Então, você tem a nanotecnologia, Sim. você tem um mundo explodindo na frente da gente. Nossas crianças não estão preparadas para enfrentar esse mundo. Quer dizer, o que as nossas crianças estão estudando sobre física nas escolas, no segundo grau aí? Olha, a mesma coisa que meu avô, meu bisavô, meu tataravô estudou. Eu tenho livros em casa de mais de 100 anos, os problemas são os mesmos que a gente tem hoje. Enem, ENAD, qualquer outro nome que você dê para a prova, são os mesmos problemas. Coisa triste, né? É triste, não se chegou, não se passou de 1900 com os nossos alunos. E Márcia, você o aluno me ainda parece... com elétrons e prótons e nêutrons. Gente, as partículas já são muito menores. O elétron para o aluno ainda é indivisível. Já deixou de ser há muito tempo. Pois é. Então o mundo está pulando. E a gente tem que preparar, não é o usuário. Não, mas o meu neto, ele é muito bom em computação. Ele usa o computador controle remoto como ninguém. Ninguém precisou ensinar ele. Não, ele é usuário. Eu quero ele ver fica o lá aluno que vai... É SMS, não é isso? Eu quero ver o aluno que vai criar... Orkut, ai, pelo amor de Deus, eu também não perco tempo com isso, não. Que vai criar novas televisões, novos jogos, novos projetos, novas tecnologias, novas inovações. Pesquisa, né, de uma maneira geral. Mas para isso ele tem que evoluir, ele não pode ficar em 1900. Nós estamos em 2011, ele tem que chegar em 2011. Viu vocês aí, ó, tá vendo, garotada? Tá vendo, garotada? E isso é uma tristeza que me dá. Está todo mundo parado, tanto que a gente está montando um espaço de ciências onde a gente pretende trabalhar com grupos pequenos, e não é aula particular, não é repetir a aula do professor, é ensinar a molecada a estudar e mostrar. Odeio física, odeio química, não odeia nada, você usa o dia inteiro. Porque não conhece, ela né? é bonita, ela é gostosa, ela é charmosa, todos eles. E é mostrar isso, que ele é bonito e que ele pode andar sozinho, até independente do professor. Você vê que coisa boa, você pode aprender alguma coisa sem precisar do professor. Pois é, que maravilha. E a gente teria aula, por exemplo, 1 hora aprendendo a andar sozinho. Agora, meia hora, nós vamos entrar no século XX e século XXI. É trazer essa garotada, puxar, mostrar, olha, a coisa está aqui. Vocês estão vivendo, nessa época. Está vendo, pessoal, a importância do conhecimento, né? E do conhecimento adequado ao momento em que a pessoa está vivendo, né? Não ficar com essa embrulhação de que está se educando, de que se está ensinando e passando algum conhecimento. Coitado, nossos professores dão 40 horas de sala de aula por semana. E não são valorizados. Ele não tem tempo de ler, de se preparar. É uma verdade. Ele não tem tempo de lazer. É uma verdade. Tá? Ele dá aula, o negócio dele, ele é uma fábrica de dar aula. Agora, cadê o estudo dele? Cadê a evolução desse professor? Ele não tem chance. Márcia, mas olha, como a gente já está chegando nos minutinhos finais, a gente tem 5 minutinhos, eu queria uma outra questão. O CO2 é o vilão aí do efeito estufa? O metano é o vilão do efeito estufa? Vamos voltar aos nossos modelos, porque eu digo que a ciência são cegos tateando elefantes. Se eu vou pegar, vou tatear pela pata, tá? O meu elefante é cilíndrico como as colunas de tempo. Se eu vou pela orelha, ele parece uma ventarola.
Tá? Se eu vou pela barriga, o meu elefante é plano e infinito. Se eu pego o rabo, digo, pô, mas o elefante é só issozinho. E a nossa É um ratinho. E a nossa ciência é o universo, é o nosso elefante. Por isso eu estava com a palavra elefante na cabeça dentro dela. E os cientistas são os cegos tateando os elefantes. Nós estamos criando modelos de coisas que a gente não vê. Então, nós estamos tateando. Mas em cima de probabilidades. Mas criando modelos. É aquilo que é a minha verdade. Não, obrigatoriamente não é a sua. Então, nós temos escolas. Tá? Então, nós temos uma que eu tenho a Terra e eu tenho na atmosfera poeiras. Tá? E uns dizem que se vem a luz do Sol, bate nessa poeira e é refletida. Eu vou aumentar o brilho da Terra de quem está vendo do espaço. Estou aumentando o albedo. E não entra essa energia, não entra esse infravermelho. A Terra vai esfriar. Outros dizem que esse infravermelho vai entrar, bate, reflete, mas não tem energia para sair, fica aqui dentro. E fica aprisionado. Teríamos efeito estufa. Efeito estufa. Tá? Então, são modelos diferentes para a mesma coisa. Então, se você tem uma explosão nuclear, dizem que nós temos o inverno nuclear, porque vamos ter partículas sólidas na superfície da atmosfera, não deixando que entre o infravermelho. Mas se eu tenho uma queimada com partículas sólidas, ele deixa, mas não deixa sair. Espera aí, eu tenho partículas sólidas no mesmo caso. Tá? Ou é inverno ou é efeito estufa. Os dois acontecem simultaneamente. Tá? Agora, o que você tem aí são escolas diferentes. Pensamentos e o que nós diferentes temos de verdadeiro é que usos econômicos aí por cima. Sim, e que o mundo atravessa agora períodos de resfriamento, a gente está vendo no mundo todo, né? Segundo uma escola, nós estamos entrando num período glaciar. Querida, a técnica está me fazendo que sinal acabou aqui, um minutinho para as suas considerações finais. Agora você vai me prometer uma coisa, você volta. Volto. Eu queria agradecer a você, agradecer a UF. Tá? A UF é minha casa, eu sou professora da UF, 40 anos de UF. Que maravilha. E agradecer a você, ao pessoal da técnica, pelo convite. Estou à disposição, todas as horas. E olha, gente, começa a ver o que é ciência, porque é muito bonito. Márcia, eu quero te agradecer muitíssimo, mas muitíssimo por como você me acolheu, me recebeu quando eu te fiz o contato. A gente não se conhecia pessoalmente, né? E eu te liguei, você prontamente me disse sim à sua participação. Então, olha, queremos você muitas vezes aqui no nosso programa. Obrigada. Tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Para você, telespectador, o meu beijo. Até quarta que vem.